Eu vou te contar, assim, eu caí na área de segurança da informação quase tropeçando, saca? Aham. A conscientização em segurança, ela é trabalhar em prol do bem-estar das pessoas, né? Eu coloquei lá que segurança como um atributo de bem-estar e conhecimento como um atributo de segurança. Eu gosto de pessoas, eu gosto das relações, que são complexas, né? E eu acho que é essa complexidade que me seduz, né? De pensar como uma mensagem chega do outro lado, quem é a pessoa que está do outro lado, o que é importante para ela, o que faria ela prestar atenção em alguma mensagem, né? E também, por um acaso, é isso que o golpista faz, né? E o cybercriminoso faz também. Se você vai conectar, né? Se você tenta fazer essa conexão por meio de um viés negativo, da punição, do não pode, é muito difícil as pessoas absorverem aquilo de um jeito até saudável, saca? Eu sou o Gustavo Marques e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Hoje, gente, é um episódio muito especial. As chances são muito altas de você já ter visto algumas campanhas de conscientização em segurança, privacidade de dados e prevenção de fraudes do Banco Itaú, que foram e estão sendo veiculadas nas redes sociais e também em horário nobre da TV. Para vocês terem uma ideia, só para a gente começar, a nossa convidada de hoje é uma das responsáveis por isso. Nossa convidada tem mais de 2 décadas de experiência nas áreas de segurança da informação, prevenção a fraudes e prevenção à corrupção. Hoje coordena os times voltados ao suporte à prevenção a fraudes no Banco Itaú Unibanco, como também profissional de conscientização em segurança lá no banco, como eu disse, desenvolvendo essas ações aí especiais para toda a comunidade. Ela também é líder da frente de Talks and Tech da Once Brasil, mãe de pet, de 3 gatinhos super fofos, ama cozinhar, viajar, porque eu acompanho ela aqui nas redes sociais, e também ama aí uma boa festa. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, é com muito prazer que a gente recebe hoje aqui no TechSec Podcast, Juliana Haddad. E aí, Ju? Obrigado por estar aqui, viu? Chique demais, gente! Tô honradíssima, Gus, pelo convite, por estar aqui nesse papo contigo. É uma super iniciativa que você traz aqui pro mercado de segurança, num papo leve, com muito conteúdo, com gente interessante. E assim, tá na mesma mesa que estiveram Eva, Anquises, Bordini, mas todo mundo que passou aqui não é pouca coisa, não. Ô, Ju, brigadão. Por exemplo, a gente fez lá no CUTSEC um painel juntos e para mim foi uma honra, tá? Brigadão também por estar junto, por aceitar o convite, porque eu que tive a missão ali de Sim. encontrar 2 profissionais, né? E eu falei, poxa, vou entrar em contato com a Ju. Então foi um painel aí bem legal que muita gente falou muito bem também. Tamo junto. Ah, eu adorei estar naquela conversa, foi muito legal. Ô Ju, a gente sempre começa querendo saber um pouco mais das pessoas e não dos profissionais. Então, antes de você se tornar essa profissional aí com mais de 2 décadas, 25 anos de experiência na área da segurança, como que foi esse seu início, as suas origens, as suas raízes, o que você estudou? A Ju lá atrás já pensava em atuar com tecnologia? Eu vou te contar, assim, eu caí na área de segurança da informação quase tropeçando, saca? Aham. Eu fiz colegial técnico de processamento de dados, né? E aí, no terceiro ano do colegial, eu tinha que fazer estágio, né? Era um colegial que os 2 primeiros anos... Hoje em dia não é nem colegial, né? É ensino médio, não lembro. Os 2 primeiros anos era integral e a noite era... e o terceiro ano era à noite para, durante o dia, fazer o estágio. Então, tava eu na minha busca por um estágio, saí com o meu currículo debaixo do braço, com mamãe, inclusive, ela tirou um dia e falou, vamos sair por São Paulo, e a gente foi entregando. E aí, no final desse dia, a gente parou para tomar um café num pão de açúcar que tinha aqui perto de casa, e aí o dono do café tava conversando com uma outra mulher sobre
ela tava falando, meu neto tá procurando emprego e falando dessas coisas e tal. Aí a gente entrou na conversa, também tô procurando estágio, entrou nesse papo, né? No que você tá procurando? É em alguma coisa de tecnologia, né? Fiz processamento de dados, não sei o quê. Aí ele falou assim, não quer deixar um currículo comigo? Que tem um pessoal de uma empresa que vem tomar café aqui todo dia. E aí eu posso entregar pra eles. Isso era uma segunda-feira. Sexta-feira eu tava trabalhando nessa empresa. Era muito rápido, né? Meu pai falava que, cara, você conversava rapidamente, você já era, sei lá, motoboy, office boy. Gente, muito doido, assim. E essa empresa era a Módulo. Nossa. Em 97, pensa, tipo, faz muitos anos. E aí eu acabei caindo, por isso que eu falei, né? Eu caí na área de segurança, meio que tropeçando, e aí no fim eu me apaixonei, né? Fiz 9 meses de estágio na Módulo, que na época o escritório era aqui do lado de casa, eu continuo morando aqui perto, eu moro sozinha, mas era no mesmo bairro. Logicamente eles mudaram depois, né? A empresa cresceu muito e tal. Então eu fiquei 9 meses na Módulo. Aí, na época, o diretor aqui de São Paulo foi convidado para trabalhar na Price Waterhouse Coopers, que na época ainda era Price Waterhouse só, não tinha o Coopers. E aí ele convidou algumas pessoas ali da empresa para irem para a Price e eu fui uma delas. Inclusive com a condição que eu entrasse na faculdade, porque eles não poderiam me contratar se eu não estivesse na faculdade. Então eu entrei ao mesmo tempo na Price e no Mackenzie, né? E que era ótimo, né? Porque era do lado ali. E aí na Price eu fiquei bastante focada em cuidar de um software de auditoria. Então todo mundo me chamava de mãe do IDEA, chamava IDEA o sistema, o software. Eles me chamavam de mãe do ideia. Então, assim, eu dava suporte técnico, eu dava treinamento, eu fazia apresentação, porque a gente usava internamente e vendia para cliente, né? Fora isso, eu também participava dos projetos ali de consultoria, né? Era um time focado em auditoria de sistemas e consultoria em segurança da informação e tudo mais. E ali foi um início também de eu poder me desenvolver nessas questões de comunicação, de treinamento. Eu lembro do primeiro dia que eu fui fazer o treinamento, gente, que eu fui dar o treinamento, eu tava tão nervosa. E eram 4 dias de treinamento, assim, era um negócio... Hoje em dia, assim, é outro momento, né? Outros tempos. E, bom, nessa época eu me desenvolvi bastante nessa parte. De lá, eu fiquei 3 anos e meio na Price. De lá, eu fui para a área de segurança da informação do Unibanco, né? Tinha uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava com uma outra pessoa que eu tinha trabalhado na Price. Em 2009, teve a fusão com o Itaú, né? E foi aí que eu caí num time dedicado a cuidar de políticas e de ações de conscientização. No Unibanco, né? Só contando um pouco da trajetória do Unibanco. No Unibanco, depois de ter atuações em diversas áreas, assim, para implementar... Por exemplo, eu implementei o sistema de criptografia do SPB. Gente, faz muito tempo. Eu cuidava também da infraestrutura de chaves, que quando a gente colocou a rede wireless no Unibanco, a gente tinha uma infraestrutura de chave pública caseira, né, digamos assim. Era só para botar um negócio no ar. Eu cuidava, né, dessa manutenção ali dos certificados, enfim. Participei de vários projetos ali, até que eu comecei a ter uma atuação mais focada em... eu montei, né, todas as políticas de segurança do Unibanco e eu comecei a ter algumas ações ali de comunicação. Então, por conta disso, quando em 2009 teve a fusão com o Itaú, eu fui acabei sendo colocada num time que era focado em política e conscientização, né? E aí foi um momento em que, assim...
eu acho que eu floresci, digamos assim. Eu me apaixonei completamente, assim, pela área, é, pela... Por essa questão, né, de você comunicar, de você tocar as pessoas. Então ficar pensando, né, que mensagem, como que eu falo isso para determinada pessoa e tal, né, dependendo do perfil, acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né. Sim. É, e aí no começo era só voltado à segurança da informação, mas depois a gente aumentou o escopo para outras áreas de segurança, né, como prevenção a fraudes, PLD, segurança patrimonial e até prevenção à corrupção, sempre nesse viés de campanhas, treinamentos, comunicação, né. Aí depois de algumas reestruturações da diretoria, a gente voltou, aqui o time, né, de conscientização, voltou a cuidar só de um tema, mas dessa vez ficou focado em prevenção a fraudes. Então é isso, um pouquinho da minha trajetória. Cara, top, top. Você é uma das pioneiras aí, né, Ju? Se você começa ali em 97 e tá falando em conscientização de 2017 a 2009, essa área ainda não existia, né? Era a época onde a gente Não. tinha os profissionais generalistas. A gente, poxa, eu acho que há 2 anos tem profissional de conscientização focado em conscientização. Antes eram só profissionais de gov, de compliance, e lá dentro tinha um escopo de conscientização também. Mas antes da gente seguir para perfil, com base nessa sua experiência, eu queria saber o que é conscientização, sabe? Nessa visão da Ju, profissional que iniciou lá em 97. O que é conscientização e essa área, essa disciplina de conscientização e treinamento em segurança? Olha, eu vou dizer, para mim, e até foi uma reflexão que eu fiz recentemente, que eu até coloquei no meu perfil do LinkedIn. A conscientização em segurança, ela é trabalhar em prol do bem-estar das pessoas, né? Eu coloquei lá que segurança como um atributo de bem-estar e conhecimento como um atributo de segurança, né? E eu gosto de pessoas, eu gosto das relações, que são complexas, né? E eu acho que é essa complexidade que me seduz, né? De pensar como uma mensagem chega do outro lado, quem é a pessoa que está do outro lado, o que é importante para ela, o que faria ela prestar atenção em alguma mensagem, né? E também, por um acaso, é isso que o golpista faz, né? E o cybercriminoso faz também. Então é um pouco se colocar ali no lugar da pessoa, né? E agora entra uma outra pergunta bem polêmica, Ju. Por exemplo, quando a gente fala em perfil, vamos voltar. A gente tem agora essa área de conscientização cada vez mais aquecida. Hoje já há vagas que solicitam, né, profissionais específicos para falarem sobre conscientização, para atuarem nessa vertical. Mas qual que é o perfil? A gente já tem um perfil de, sei lá, profissional de conscientização no país ou não? Precisa realmente ter um background ali, poxa, sei lá, atua alguns meses, alguns anos dentro, sei lá, da área técnica, ou venha da área de governança, ou venha da área de cyber. Teria algum perfil hoje ideal, ou um perfil sugerido para esse profissional da conscientização? Eu acho que a gente está começando. Eu acho que o boom da conscientização ela está começando agora, né? Então, pensa, se o boom de segurança da informação aconteceu já há bastante anos, e a gente começou a ter curso de formação há pouco tempo, há menos tempo que o boom, né? O boom de conscientização sendo agora, de fato você não tem, né? Um perfil específico. Eu acho que até foi a pergunta que teve, né, no painel que a gente participou junto, e a minha resposta foi, primeiro de tudo, é gente que gosta de gente, né? É meio óbvio, mas, tipo, às vezes a gente precisa falar do óbvio, né? E é uma área muito legal, né? Porque você tem... quando você olha para o mercado, né, das pessoas que atuam, você vê a mais variado tipo de pessoa, formação, perfil, gênero, história, recorte, né? E isso é muito imprescindível, né? Porque quando a gente está falando de
comunicação, né, a gente está falando de trazer a diversidade do público que está recebendo essa mensagem para dentro de casa, né? A gente precisa dessa diversidade. A gente precisa saber como conectar com as pessoas de diferentes perfis, nos diferentes canais, enfim, né? E você tem gente que vem das mais variadas áreas, né? A gente vê muita gente que vem de áreas de publicidade e comunicação, né? De uma formação de publicidade e comunicação e que se especializam ali numa conversa de segurança. Você vê gente que veio da área técnica, que tem bastante conhecimento técnico, mas que também tem essa, tipo, como que eu traduzo essa sopa de letrinhas aqui para o usuário final, para a pessoa que tem acesso à informação da empresa, que tem um e-mail da empresa, que vai fazer uma reunião fora, né, que vai compartilhar alguma informação. Como que a gente traz de uma forma prática, simples e que a pessoa vê valor todo aquele arcabouço de controles e infraestrutura que não adianta de nada a gente ter um meio estado da arte da tecnologia se o usuário que recebe o e-mail não percebe que aquele link ele não deveria clicar. Né? A cada vazamento de informação que acontece, eu penso, lá, mais um link de um usuário incauto, né, que foi clicado. Surgiu uma pergunta agora, Ju, eu acho que quando eu não atuava em conscientização, esse assunto, e a gente comentou também, olha que legal, a gente comentou no painel, né, sobre os auditores. A auditoria, por exemplo, quando ela vem auditar algum controle de conscientização, é muito rápido, né, ele não passa muito tempo, assim como ele passa em outros requisitos, por exemplo, a resposta a incidentes. E são assuntos de muita importância, os dois. Sim. Você acha que antes a conscientização era tratada com muito mais punição? Putz, olha, você não pode clicar em phishing, senão você vai arruinar a empresa. E agora, com esse mercado cada vez mais aquecido e com essas pessoas cada vez mais focadas nessa empatia que você mencionou há pouco, poxa, não clica porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você acha que está mais saudável agora a conscientização? Eu acho que a gente está aprendendo a trazer essa conversa de um jeito mais saudável, né? Eu acho que, de fato, o começo era você não pode, né? Tipo, é o que tem muita imagem da área de segurança, que é a área do não, né? E os cursos, os treinamentos, eles acabavam trazendo um pouco desse tom, né? Meio punitivo, de fato. E o que a gente começou a perceber cara, conscientização, ela nada mais é do que um outro nome para educação. E eu tenho muita convicção que educação, ela só acontece de fato com emoção, com conexão. Se você vai conectar, né? Se você tenta fazer essa conexão por meio de um viés negativo, da punição, do não pode, é muito difícil as pessoas absorverem aquilo de um jeito até saudável, saca? Sim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente percebia, assim, a gente vem percebendo muito nos aprofundamentos que a gente faz para traçar as estratégias, né, de comunicação. Eu tenho lido bastante artigos acadêmicos de comunicação de risco. E é um desafio muito grande, né? A comunicação de risco, ela inspira emoções que as pessoas não gostam de sentir, né? De medo, de ansiedade, preocupação. Então, como que a gente supera essa emoção, digamos, negativa na comunicação que a gente quer trazer para as pessoas, para que elas não caiam em nenhuma cilada, né? E garantam o bem-estar dela. Porque no fim é isso, né?
Eu acho que independente se a gente está falando, eu tenho um viés muito de fraude hoje em dia que acaba falando muito do cliente, né? De um incidente PF, digamos assim, né? A pessoa que perde o dinheiro. Mas quando a gente está falando de usuário final de empresas também, né? Porque no fim, ninguém que está envolvido num incidente de segurança, né? Ninguém quer estar ali marcado como a pessoa que clicou no link que promoveu um vazamento em massa de dados. Lógico que não é só o link clicado, né? É uma conjunção de fatores. Mas no fim a gente acaba vendo que sempre tem alguma participação ali de uma pessoa que não estava tão consciente assim de uma decisão de clicar, de atender alguma solicitação, né? Então, assim, a gente trazer a comunicação num viés positivo, que empodere a pessoa que está do outro lado recebendo aquele conteúdo, que vê o valor daquele conteúdo, ganha-ganha, né? É ganha-ganha. Então, eu acho que assim... Fala aí. Ó, que louco. Eu fico tentando navegar em vários mares. Aí eu falei recentemente com um psicólogo. Olha a loucura. Aí ele falou exatamente sobre isso que você está falando agora. Ele falou, cara, Gustavo, se você for perceber, muitos pais que criaram os seus filhos na base de punição, quando esses filhos cresceram, eles foram filhos muito inseguros, muitas vezes, e que muitas vezes também odiavam esses pais, porque eles não tiveram tanta liberdade. E por isso que eu falo da conscientização de lá atrás para a conscientização hoje. Hoje eu já enxergo, e a gente falou isso também no painel, que a segurança ela acaba sendo a logo, sabe? Um carro, a conscientização é a logo desse carro e o carro é a segurança da informação. Se a conscientização tá legal, o público ama a segurança da informação. Se a conscientização não tá legal, com textos gigantescos, um exemplo aqui, o pessoal vai odiar a segurança da informação. Eu vejo isso em muitos locais. Nossa, isso é muito verdade. Assim, eu falo muito pro meu time o quanto que a gente é porta-voz, né? A gente acaba sendo porta-voz do tema para os públicos que a gente está se relacionando e acaba criando essa imagem, essa reputação, digamos assim, né? Da área de segurança. Boa. Ô Ju, outra pergunta muito interessante para você. Vamos supor que agora você vai para outra empresa a partir de amanhã. Você acha que com todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem de conscientização e treinamento, é só pegar tudo que você aprendeu e aplicar numa empresa? Existe essa conscientização one size fits all? Você chega, o pacote está pronto, já implementa em uma empresa? Gente, seria maravilhoso se desse, né? Maravilhoso. Mas olha, eu vou te dizer, a resposta mais sincera que eu diria pra você é nim. Não e sim, né? Não por motivos óbvios, né? Aquilo que a gente já estava falando. Sobre a gente entender quem é o público, quem é a pessoa que está recebendo a informação ali do outro lado, né? Mas a gente também, né, não dá para ter uma visão utópica da vida dentro do meio corporativo, né? E dizer que a gente vai trazer uma coisa super customizada para cada pessoinha ali, né? Não vai ter, né? Então, dado isso, eu acho que o mais importante é a gente ter isso em mente para incluir na estratégia de comunicação esses diferentes papéis que a gente tem dentro da empresa ou os perfis que a gente tem dentro do público-alvo que a gente quer atingir, quais os canais mais adequados para aquela comunicação, para aquela mensagem, que linguagem que ajuda a fazer com que aquela mensagem chegue de fato no público que a gente pretende atingir, né? O que a gente entendeu aqui, pelo menos na perspectiva de fraude, é que não existe tanta diferença assim entre que golpe atinge qual perfil de pessoa ou idade, etc, né? Mas o que a gente considera na estratégia são os diferentes canais que atingem diferentes perfis com diferentes linguagens. Perfeito. E aí, pelo que eu entendo, Ju,
Eu também fiz marketing aí para entender um pouco essas questões. Quando você, já jogando aqui o Banco Itaú e toda essa sua trajetória, quando você quer se conectar com esse público, e quando a gente coloca aí campanhas veiculadas na mídia, poxa, depois do Jornal Nacional, no intervalo de uma novela, qual que é ali o desafio, sabe? Porque você está conversando com pessoas idosas, você está conversando com crianças que precisam entender, porque são crianças que muitas vezes já têm o celular ali, né, já se conectam na internet, com adolescentes, com adultos. Como que vocês fazem esse estudo aí para conectar melhor, né, e como o público tem reagido a essas ações de vocês? Sem entrar muito assim, né, da estratégia que a gente seguiu aqui, mas o fato é que a gente se aprofundou de forma bastante intensa, digamos assim, com conversas, né, com gente que foi fraudada e tudo, com pessoas de mercado, especialistas em comunicação e tudo mais, para entender quem é essa vítima, quem é quais são os elementos que compõem esse cenário, né? Então, olhou não só para as pessoas, mas também para quem é o golpista, né? Qual é a estratégia que ele usa? Não que a gente já não olhasse antes. A gente olhou nesse viés de como comunicar mesmo, né? Uma coisa que a gente percebeu, né? Já era uma hipótese que eu tinha antes, inclusive. O cliente, ele não coloca na equação o fraudador, né? O fraudador, ele fica invisível nesse cenário. E é importante que ele entenda, né? Que no final não é uma briga, né? Digamos assim, entre o cliente e o banco, mas quem está lesando ali, né? Quem está trazendo de fato problema é o golpista, né? Enfim. E aí, dado isso, né? Dado esse super mergulho intenso que a gente fez, com muitos insights que saíram desse estudo, foi traçado essa estratégia de uma nova conversa sobre o tema com todo o público de interesse, né? E aí, usando todos os canais disponíveis que a gente tem, desde TV até influencer no TikTok, os nossos canais em redes sociais e assim vai, né? E pensando numa estratégia de longo prazo, né? Então, aqui não é uma campanha, né? E sim um plano de comunicação contínuo, exatamente. E aí um feedback, Gil, para você entender um pouco do que eu tô falando relacionado às personas. Vocês mandaram muito bem, porque, por exemplo, uma tia que eu tenho de mais de 60 anos, ela entendeu. Minha esposa ali, de 24, 25 anos, entendeu. E minha irmã, de 17 a 19 anos, entendeu. Olha que loucura, entendeu? Então, como que tem sido aí o feedback do público? Vocês têm esse acesso? A gente faz um acompanhamento, né, da sentimentação nas redes sociais e, de fato, a gente teve um retorno muito bacana, né, das pessoas, e isso pensando num acompanhamento mais formal, digamos assim, de números, né. A gente ainda não recebeu o resultado da campanha, que normalmente a agência traz, né. Mas, assim, o que a gente vê eu participei, a gente teve um stand inteirinho envelopado sobre golpes e fraudes do Itaú na Expo Longevidade, que foi um evento focado na geração prateada, né, que é como tá chamando agora. E a gente ficou lá, foram 3 dias, montamos um espaço ali para mini palestras, né. Fiz 4 sessões no dia, já tava sem voz. E olha que eu falo alto, hein? Mas foi muito legal, assim, porque ali a gente sente muito mais o calor, né, do público, qual é a visão que as pessoas trazem. E ali eu tive muita
a percepção e pude ter uma sensibilidade maior de que lugar esse público que a gente está comunicando fala, e enxerga e absorve o conteúdo, quais são as histórias, né, os causos que as pessoas têm no imaginário delas. E o que eu senti é que a gente trouxe algo realmente que conectou, né? Que é o que você falou, as pessoas conseguiram entender a mensagem. Lógico que aqueles filmes para TV é 30 segundos, é uma coisa muito rápida, mas ali eu acho que já foi um bom gancho e que traz dentro desses elementos importantes que a gente falou antes, que é trazendo um viés mais positivo e não trazer a história que deu ruim, né? Da pessoa que caiu na fraude e tal. É a pessoa ali que falou, não, tá de brincadeira, né? E tem até aquele tonzinho de humor e tal, característico das propagandas do Itaú. Teve muita gente que veio chamar a gente assim, olha, eu quero agradecer e parabenizar o banco por estar fazendo isso. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque é difícil você ver elogio para banco, né? Exato. Então tem sido uma recepção muito, muito bacana, muito boa com a galera. O que a gente espera agora, que eu acho que é o grande desafio de qualquer área que atua com comportamento humano, é como que a gente mede de fato o resultado disso, né? Como que a gente mede essa mudança de comportamento, enfim, é isso. Ô Gil, falando aí em medição, como que você mede e como que você orienta um profissional que está iniciando agora em conscientização a evolução de um programa de conscientização? Olha que pergunta interessante, né? Como que você tem medido? Quais são as recomendações? E isso olha, é a pergunta que se você tiver também, você me diz, porque a gente vai dando uns nós, assim, né? O meu trunfo no momento, e aí, de novo, né? Meu foco hoje é fraude. Então, eu tô falando de um público cliente, né? De consumidor ali, de golpes fora da empresa, né? Digamos assim. Mas que não deixa de ser a gente atuar na mudança de comportamento, né? E aí, então, como existe essa relação do cliente-empresa, a gente tem ali um índice de satisfação, né? Então, existe uma hipótese de que um cliente que cai numa jornada de fraude, ele acaba impactando ali o índice de satisfação dele na relação, né, com o banco. Então, eu quero entender, assim, estou buscando entender essa correlação. Primeiro, se ela existe, né, e como que a gente vai acompanhando ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo com as nossas comunicações. Além disso, tem a sentimentação das redes sociais, né? Então, a gente faz um acompanhamento dos comentários positivos, negativos e neutros ali, né? Com relação às peças da campanha. E o quanto que a gente tem de acessos ali no site, né? Então, não mede um resultado, mas a gente mede um indicador de tendência, digamos assim, né? De pelo menos a gente entender qual é o interesse das pessoas, quantas pessoas estão tomando contato com aquele conteúdo ou não, né? Focado em segurança da informação, cara, além do que o que a gente já tem, né? Que é o teste de phishing, os treinamentos que são feitos, né? De repente uma provinha que tem no final e tal. Eu acho que aqui a evolução, para mim, né? O que tem na minha cabeça é a gente ter como se fosse uma academia onde você
define ali uma proficiência, sabe, do assunto. Então a gente tem ali do Padawan a Jedi, sabe? Boa. E através de testes mesmo, né? Que a gente faça. Bom. E acompanhar, assim, número de incidentes, número de denúncias de e-mails falsos, né? De peças suspeitas, porque isso também mostra um pouco de qual é o olhar daquele público que a gente está medindo com relação ao tema. Qual é a preocupação daquele público com relação ao tema, né? Sim. Hoje, e o que você espera da conscientização para 2023? Tem alguma tendência, algo rolando? Você acha que a área da conscientização ela já atingiu o pico? Então não tem mais para onde esse mercado ser aquecido ou não? Ou ainda tem muitas oportunidades e um oceano azul ali para a conscientização e para os profissionais que estão entrando nessa área? Eu acho que é o que eu falei no começo, né? Eu acho que a gente está começando a ver o boom dessa disciplina, né? Eu acho que demorou até um pouco, mas passamos por momentos muito complexos. Acho que a pandemia, todo mundo ir trabalhar fora de um lugar central, onde a empresa acaba tendo maior controle, a linha entre o pessoal e o privado cada vez mais tênue, né? As pessoas usando os dispositivos pessoais nos ambientes corporativos e vice-versa. Né, o recorrente vazamento de dados que a gente vê cada vez mais intensificado, as diversas notícias aí de ransomware, né, que acabam atacando as empresas, o que a gente vê, né, e assim, um cenário aqui de golpe específico no Brasil muito intensificado esse ano, né? E que, assim, é para onde eu acho que o mundo está caminhando. Tem um recorte Brasil, né, que é uma coisa muito específica nossa, mas tem um cenário de mundo mesmo, onde a tecnologia, ela cada vez mais está embrenhado na nossa vida, né? Os nossos dados a gente já não tem mais, apesar das leis, né, que a gente tem ao redor do mundo, a LGPD aqui no Brasil, que devolve a propriedade dos dados para os seus devidos donos, né, que somos nós mesmos, mas ainda assim a gente conta com todas as medidas e controles e governança de segurança que as empresas implementam, as empresas que estão de posse dos nossos dados, né? Então, a gente trazer para a mesa o fator humano é importantíssimo, né? Eu estava até refletindo, semana passada, eu estava lembrando que há uns anos atrás estava eu e meu então gestor, né? O Emerson Alonso. Beijo, Emerson. Ele foi muito importante para minha carreira aqui de conscientização. E a gente estava trazendo a importância, assim, a gente estava criando ali uma forma de como que a gente traz clareza para quem não está comprado da importância da conscientização, né, o porquê que ela é relevante, né? E aí a gente fez uma comparação com as campanhas que sempre rolam aqui no metrô de São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo e costuma utilizar o metrô, eles têm sempre campanhas falando sobre o bom uso do sistema, né? Então deixar a esquerda livre, né, nas escadas, não usar o banco reservado sem ter necessidade, não ficar na porta de saída se você não vai sair, não ficar com a mochila nas costas
se tiver o vagão muito cheio, etc. Né? E aí, se você, né, também tem o costume de usar o metrô, você vai ver que toda vez que você for usar o metrô, você vai ver alguém fazendo alguma coisa que o metrô falou para não fazer. Exato. Aí a pessoa olha e fala assim, pô, não funciona, né? O que adianta o metrô fazer todas essas campanhas e tal se sempre tem alguém fazendo errado? Só que o que a gente não vê é todas as outras, sei lá, 56 pessoas, não sei quantas pessoas a gente cruza no metrô, estão fazendo de certo. Então, quando a gente está falando de conscientização, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de massa, de orientar a massa. Né? Sai muito caro você implementar camadas e camadas de segurança, vários controles, tem monitoramento, etc e tal, né? E às vezes nada disso funciona, né? Porque a pessoa vai acabar entregando, clicando no link, entregando o cartão, né? E, cara, é muito mais fácil, a melhor forma de prevenção é simplesmente não cair na conversa do golpista. Né? Claro que eu tô sendo simplista, né? Uhum. Mas é muito mais eficaz para a segurança do cliente, aí falando no viés de fraude, né? É muito mais eficaz para a segurança do cliente ele saber que o banco não manda ninguém buscar o cartão em casa do que fazer um monitoramento do que é transação legítima ou o que não é, o que é o cliente fazendo, o que pode ser o fraudador, né? Considerando que a gente está falando aqui de uma transição autenticada. Então, quando a gente está falando de conscientização, a gente está falando de, proporcionalmente, um investimento que ele é muito menor, mas que, potencialmente, o alcance é muito maior. Né? Quanto mais a gente investir em orientar as pessoas a terem comportamento seguro, menos a gente precisa ter monitoramento e controle, Lógico, tem que ter isso tudo, né? Não dá para não ter, né? Porque senão os fraudadores eles mudam do usuário final, do cliente para as empresas, né? E foi isso que a gente viu mudar ao longo do tempo. Então, é isso, né? Eu acho que essa é a minha visão. E eu acho que o que a gente está começando a ver isso crescer, essa consciência das empresas, a gente está começando a ter agora, né? Assim, não é agora, assim, há bastante tempo a gente fala sobre segurança, muitas empresas falam sobre segurança há bastante tempo. Mas o que eu estou percebendo é que essa conversa, ela tá ganhando corpo. Ela tá virando uma pauta quente, que eu não via esse calor antes. Exatamente. Eu falei com o Anquises nos nossos primeiros EPs aqui do TechSec e a gente estava falando de investimentos em segurança. E ele foi muito categórico, Ju. Ele falou, cara, às vezes a gente gasta, vou citar aqui uma ferramenta qualquer, tá? Milhões com DLP e dentro desse contrato, dessa proposta, tá lá, 10 mil reais para treinamento. E aí o gestor olha aquilo e fala, nossa, 10 mil reais para treinamento, corta. Então, pois e a primeira coisa, né? Exato, não se treina tanto, né? Não se treina tanto as pessoas, não se investe tanto em conscientização ainda. Muito interessante. Exatamente. Mas estamos mudando, tá mudando. Estamos mudando. Ô Gil, fala um pouco pra gente dessa sua atuação aí como líder hoje de Talks and Techs na ONCE Brasil. O que você tem feito? O que realmente te motiva nesse projeto que eu acho sensacional? Então, parabéns aí. Aproveito aqui para deixar para a ONCE também. A ONCE é uma galera assim engajada e bacana e que tem conteúdo e que é pau pra toda obra, né? Sai fazendo e é lindo de ver. Eu até dei um depoimento recentemente num evento que teve da ONCE para quem já era membro, para quem tem interesse de entrar, né? E eu até falei, quando esse projeto veio para o Brasil, umas amigas me falaram sobre ele, né? Vamos lá. E eu falei, não. Tipo, não acabei não me interessando, não entrei.
E aí, passou um tempo, essas duas amigas estão na ONCE ainda, e aí elas sentaram já comigo e falaram assim, é a sua cara. É uma ONG pra gente aumentar a quantidade de minas na área de segurança. E eu sou feminista, né? Assim, eu vim daí, hoje em dia já sou mais tranquila, né? Eu já antes era mais brava, hoje em dia tô de boa. Mas a pauta de diversidade, no geral, é uma pauta que sempre me interessou muito, né? E obviamente que o recorte de gênero é algo que me atinge diretamente, né? Então... essa minha amiga, ela cuidava da frente de talks, né? E eu tenho esse viés aqui de conscientização, palestra, etc e tal, evento e tal. E ela falou, Ju, é a sua cara, topa? Eu falei, tá bom, vai, eu vou numa reunião, e aí a gente vê quanto tempo vai tomar. Eu tava com medo, assim, do compromisso, assim, sei lá do que eu tava na cabeça. Não sei, realmente, porque só tive coisa boa, né? Eu conheci pessoas que são incríveis. E aqui, a gente traz muito... E aí, falando da minha visão da parte de talks, né? Qual que é a entrega que a gente faz na parte de talks? Muito do viés, né? Muito da questão da gente ter pouca mulher na área de segurança da informação é muito por conta de ser uma área bastante técnica, né? E a gente sabe que as mulheres, elas historicamente, né, acabaram sendo... Não se vendo naquele lugar, né? Uhum. E na minha visão, a representatividade... Isso é uma coisa que eu sempre repito, né? Representatividade importa muito. Você enxergar alguém que seja parecido com você, ocupando um espaço ali que você achava que você não poderia ocupar, é muito importante. E quando a gente está falando de palestra é um lugar de autoridade, né? É alguém que está ali falando num papel de especialista sobre um conteúdo, enfim. Então, eu tenho para mim que sempre que possível, eu gostaria de colocar mulher ali nesse lugar. Justamente para trazer esse olhar de tipo, pô, eu posso estar ali. E uma coisa que eu queria ter desenvolvido mais esse ano, mas a gente acabou focando, que tá rolando, né, o programa da Microsoft, em parceria com a Microsoft, para certificar no SC900. A gente tem 1.500 pessoas, inclusive, quem se interessar pelo programa, é só entrar no site da ONCE, procurar. Ou me procura no LinkedIn também, né? E me manda mensagem. A gente vai ter turmas de capacitação até fevereiro de 2023. Então, tem tempo. A gente então, esse ano a gente acabou voltando nos dedicando bastante a esse programa. Mas o que eu quero muito desenvolver é trazer profissionais que estão sendo formados nas faculdades, né? Então, trazer as minas ali, né, das áreas de tecnologia, falar, vem que aqui é legal, né? E eu acho que a gente trazer esse conteúdo, de repente fazendo masterclasses nas faculdades, né? Enfim, e sempre colocando uma mulher ali falando sobre o assunto, ajuda, né? Ajuda a falar, cara, eu posso estar ali também, sabe? Ju, parabéns, cara, você é inspiradora mesmo. Eu te admiro bastante, já deixo aqui para todos os nossos ouvintes aí do TechSec saberem. Ai, gente, eu acho chique demais isso. A admiração, eu já te falei, a admiração é mútua. Que isso. Ju, papo bom voa. A gente tá chegando aqui na última pergunta do nosso EP. E aí eu quero muito que você deixe um recado, uma mensagem final pro nosso público,
Lembrando aí que são os simpatizantes, estudantes, profissionais da área, os curiosos sobre tecnologia, segurança, privacidade, prevenção a fraudes. Queria que você deixasse uma mensagem final para todo esse público. O que eu vou falar de mensagem final é muito ligado ao meu propósito, né? Que é entregar a segurança como um atributo de bem-estar. Quando a gente está falando de áreas de prevenção à fraude, segurança, essas áreas ligadas à segurança, é muito fácil motivar o time, né? Trazer esse propósito para o time. Porque a gente vê, de fato, a entrega acontecendo. Então, se você tem interesse, né, de trabalhar na área de segurança da informação, trabalhar na área de prevenção a fraudes, é uma área que precisa de gente interessada, engajada, né, que gosta de estudar. E se você quer trabalhar com conscientização, né, e que gosta de gente, né, que traz um olhar empático pro tema, só vem, né? Quando eu falo da importância, e aí eu sempre acabo trazendo bastante a parte de fraude, porque é o que eu estou bastante focado hoje em dia, o que eu sempre falo, né, que não importa quando uma fraude acontece, ou a gente pode trazer também para um incidente de segurança acontece, não importa se o dinheiro saiu do bolso do cliente, ou do banco, ou do estabelecimento. Esse foi um valor, um dinheiro que a gente perdeu para o crime. Exato. Então, assim, fazer parte dessa linha de frente, desse movimento, né, dessa batalha aqui, me é muito gratificante. E se você tiver interesse, né, em trabalhar com isso, tenho certeza que a entrega e o resultado, ele é certo, né? Ele é certo. Vale muito a pena. Boa. Jô, mais uma vez, brigadão pela tua presença aqui no TechSec. Eu já queria isso há muito tempo. Cara, brigadão mesmo. Eu que agradeço, Gus. Foi um papo muito bom. Adorei estar aqui nessa mesa. E até a próxima. Até. Logo, muitos painéis aí e eventos nós faremos juntos com toda certeza. Com muito prazer. Com certeza. Valeu, Ju. Valeu. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @TechSecPodcast. Se inscreva aí na plataforma que você está nos escutando agora. Dê like, isso é muito importante para o engajamento e para o crescimento do nosso canal. Um abraço, até o próximo episódio e bora conscientizar!